Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje é quarta-feira da terceira semana da Quaresma. Vamos meditarmos a palavra de Deus, na certeza de que o Senhor nos ama, está sempre no meio de nós, sempre nos ajudando a viver este dia com alegria, de cabeça erguida, porque sabemos que o Senhor nos ama, cuida de nós com carinho, com amor, nunca nos abandona, sempre nos dá a sua graça, a sua força, para irmos cada dia vencendo os obstáculos, as dificuldades, os problemas, que aparecem, para seguirmos firmes na caminhada, na fé, rumo à Páscoa, neste tempo de Quaresma. Do Evangelho segundo Mateus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nem uma só uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Hoje o Senhor nos fala dos seus mandamentos, porque Jesus veio não para revogá-los, mas para levá-los à plenitude. Porque os mandamentos de Deus, no Antigo Testamento, a lei de Deus, os profetas, fantástico, era maravilhoso, isso era a revelação, a história da salvação. Tudo fala de Jesus no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento é uma preparação, é uma história de salvação para a chegada de Jesus, do Filho de Deus, a encarnação do Verbo, que vai cumprir tudo o que a lei e os profetas falaram e que vai levar tudo à plenitude nele. Então, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, não são leis aí para nos limitar, nos fazer sofrer, não. Os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, é luz para os nossos passos. Deus deu os seus mandamentos ao seu povo como um caminho de vida. E diz, olha, se vocês seguirem meus ensinamentos, as minhas palavras, vocês serão felizes. Se vocês desobedecem, se vocês não seguem minhas palavras, meus mandamentos, meus ensinamentos, vocês vão ser infelizes. Porque ninguém pode ser feliz a não ser em Deus, que é a fonte da vida, a fonte da felicidade é Deus. Como diz Santo Agostinho, Ele nos criou para Ele, e só naquele que nos criou é que teremos a alegria e a plenitude da vida. Em nada mais, em ninguém mais, só em Deus. Então, seguir os mandamentos de Deus é trilhar um caminho de felicidade, de vida. Porque, mas a palavra de Deus parece tão difícil. Não é difícil. Difícil é viver no pecado, porque o pecado leva à morte. Mas os mandamentos de Deus nos indicam o caminho da vida, Mas às vezes nós estamos enganados, seduzidos pelo mundo, pela carne, pelo inimigo, e achamos que seguir o mundo seremos mais felizes. Mentira. Seguindo Deus, seguindo a Cristo, seus ensinamentos, seus mandamentos, com certeza nós teremos vida feliz, vida plena, vida eterna. Então a palavra de Deus é um caminho de felicidade, é um caminho de vida, que é um reflexo daquilo que Deus colocou dentro de nós. A própria voz da nossa consciência sempre diz isso, de fazer o bem e rejeitar o pecado, de seguir a Deus, fazer a vontade de Deus e rejeitar o mal. Mas às vezes estamos tão cauterizados, petrificados aí na nossa própria vontade, nos maus costumes, que às vezes nem escutamos Deus falar em nós, muito menos na palavra. Mas hoje o Senhor toca os mandamentos como um caminho de vida. Ele não vai tirar nada da lei, nem uma vírgula, nem uma i. Aliás, ele cumpriu toda a lei. E resumiu toda a lei e os profetas num mandamento único, do amor. Amar a Deus e amar o próximo e terás vida eterna.
terás felicidade eterna. E aliás, Jesus foi mais exigente, porque ele diz no Sermão da Montanha: tendes ouvido o que foi dito, não matarás. Mas eu vos digo, aquele que chamar o irmão de cretino já é um assassino, já é réu. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem até àqueles que vos odeiam, bendizei e rezai até por aqueles que vos caluniam. Jesus é mais exigente. Tendes ouvido o que foi dito, não cometerás adultério. Mas eu vos digo, aquele que olhar já com desejo libidinoso para o outro, para outra pessoa, já é um réu, já é um adúltero. Jesus exige santidade, exige o amor verdadeiro, porque quanto mais nós formos santos, quanto mais nós entrarmos na obediência, na palavra de Deus, mais nós seremos felizes. A tristeza não vem de obedecer os mandamentos de Deus, a tristeza vem de viver no pecado. O pecado mata, o pecado destrói, o pecado nos tira a alegria, nos tira o sentido da nossa existência, da razão do nosso viver. Os mandamentos de Deus não são difíceis, difíceis é viver pecando, que nos tira a verdadeira alegria e o verdadeiro sentido da vida. Por isso, amados irmãos, não tenhamos medo de obedecer a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é luz para o nosso caminhar, é sabedoria para a nossa vida, é fonte de eterna alegria. Por isso, muito cuidado. E cuidado para não ensinar errado os outros. Porque muitos falam, nada, para quê? Vamos curtir a vida. Para que ficar aí obedecendo isso? Faz desse jeito, faz diferente. Não, isso é muito radical, Deus é muito radical, a palavra de Deus é muito radical, a igreja é muito radical. Não, cuidado. Cuidado que aquele que não obedece os mandamentos de Deus, que diz que não precisa obedecer o que Deus pede, e ainda ensina os outros a fazerem, a desobedecerem a palavra de Deus, para buscar um jeitinho mais fácil, né? Porque não quer renunciar a nada, quer ter vida boa, não quer seguir o que Deus pede. Cuidado que esses serão chamados os menores no reino de Deus. Então o Senhor nos chama hoje a não termos medo daquilo que Ele nos pede. Deus não é um monstro, Deus é amor. Monstro é o demônio que quer te tirar a vida, que quer te levar para o pecado, para o vício, para a escravidão, para fora da vontade de Deus. Esse que é um monstro. Não, Deus é amor, Deus é um Pai que quer que nós sejamos felizes. Por isso nos ensina a sua palavra. E seguir os seus ensinamentos, os seus mandamentos, com certeza é garantia de felicidade, de vida nova, de vida eterna. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.